Muito bem, meus irmãos, depois de um período de descanso, retomamos as nossas atividades ministeriais no campo da igreja esta semana e agradecemos aos irmãos pelas orações. Certamente, ouvindo as orações dos irmãos, Deus nos levou, nos trouxe em segurança e nos concedeu um tempo muito agradável lá na companhia dos nossos filhos e dos nossos netos. Muito obrigado. É uma alegria muito grande poder voltar ao nosso campo de trabalho, não é? Eu não sei se você é um bom observador. Eu não sou muito bom, não sou muito bom. Essa semana eu assentei no sofá lá de casa e a Eliane perguntou assim, eu estou assentado lá um tempão, né? Ela olhou para mim e perguntou, você viu as almofadas novas do sofá? Eu disse, ô Eliane, me desculpe, eu não tinha percebido. Então eu não sou. Ela trocou as almofadas lá do. Não, trocou, não, acrescentou algumas almofadas novas lá no sofá e eu não percebi. Eu não sou um bom observador. Por isso, nós mudamos a cor do cartaz, para que você entenda que os cartazes mudaram. Perceberam que mudaram a cor do cartaz? Perceberam? Pois é, então não são mais os mesmos cartazes. Projeto Semeai. Já marcamos a primeira reunião com os semeadores. Será no dia 7/8, uma quarta-feira, às 19h30, aqui em nossa igreja. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esta é a recomendação de Jesus Cristo. Espero que você tenha orado. Nós temos orado nesses dias e pedido ao Senhor para tirar a nossa timidez, não é? Tirar a nossa vergonha, a nossa covardia. Eu sou muito tímido para esse negócio de evangelizar. Não parece não, mas eu sou tímido, viu? Sou tímido. Não aproveito todas as oportunidades. Orem por mim, tá? E ore por você também, para que Deus tire a sua timidez. Não sei como é que você está, se você está encorajado. Eu quero me envolver nesse negócio, mesmo com a minha timidez, com o meu jeitão, eu quero semear a palavra do Senhor no coração de pessoas do meu relacionamento. Se essa for a sua disposição, você está convocado para essa primeira reunião. Talvez a disposição do seu coração não seja essa. Você fala assim, ô pastor, eu estou assim indeciso, não sei se eu me envolvo nesse negócio, não é muito a minha praia, eu estou em dúvida. Se você estiver com essa dúvida no coração, eu quero encorajar, venha a essa reunião, venha. Talvez a dúvida seja dissipada nessa reunião, talvez seja dissipada. Tá, se não for, peça perdão a Deus por sua negligência, continue orando até que Deus ajude você a ser um semeador, ok? Então, dia 7/8, às 19h30, venha e se apresente como um semeador. E vamos ver o que o Senhor vai fazer, ok? Nós estamos tentando aqui entender o que Deus deseja fazer nessa área de evangelismo pessoal em nossa igreja e participar daquilo que o Senhor está fazendo, ok? Então, continue orando e já comece a orar também, não apenas pela sua timidez, medo, covardia. Ore para que Deus mostre a você uma pessoa do seu relacionamento. Essa pessoa pode estar lá no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, enfim. Deve ter alguém não crente por aí que pode ser um potencial terreno para a semeadura do evangelho. Então, ore a Deus, fala, Senhor, eu não consigo perceber ninguém que eu poderia
convidá-lo para estudar a Bíblia comigo. Por gentileza, Senhor, abra os meus olhos, mostra para mim alguém que eu possa convidá-lo para estudar a Bíblia comigo. Vá orando, vá orando. Talvez Deus surpreenda você, viu? Talvez ele surpreenda você. Vá orando. Ok? Muito bem. Então, projeto Semeai. Ok. Nós vamos, então, continuar. O Lucas se dispôs a prosseguir aí com a nossa série de estudos. Não precisamos interrompê-la. Muito obrigado, Lucas, por sua colaboração, ok? Então, nós vamos prosseguir aqui na nossa caminhada pelos tópicos apresentados na Confissão de Fé de Westminster. Isso aí é o trajeto que nós já percorremos. Já estudamos 10 capítulos. Olha só, devagarinho, como bons mineiros, a gente vai comendo pelas beiradas, não é? Até comer o prato todo. Já estamos aí, já esgotamos a análise de 10 capítulos da Confissão de Fé. Isso significa que nós estamos no 11º, não é verdade? Capítulo 11. Qual é o tópico do capítulo 11? Qual é o tópico? Da justificação. Parabéns! Esse é o tópico que nós estamos estudando, da justificação. Ajuda aí. O que é justificação? Justificação é um aspecto da nossa salvação, não é? Salvação é um conceito bastante abrangente. Dentro desse conceito abrangente, salvação, dentro desse pacote, há esse aspecto, justificação. O que é justificação? Justificação é um conceito jurídico. Justificação é uma declaração. Na justificação, Deus nos declara justos. Qual é o antônimo de justificação? Condenação. Então, você tem 2 vereditos possíveis. Ou o juiz justifica, ou o juiz inocenta, ou o juiz condena. Então, justificação significa que Deus inocenta você. Ele faz uma declaração. Você é inocente. Você é justo. Então, é uma declaração que Deus faz a nosso respeito. Ok? Muito bem. Este é o parágrafo 4º. Vocês já estudaram isso com Lucas e nós não vamos analisar o parágrafo 4º. Mas eu vou reler o parágrafo 4º e dar um exercício para vocês, tá bom? Vamos ver se vocês aprenderam direitinho aí com Lucas o parágrafo 4º. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar, se quiser mudar, podemos, decretou inocentar todos os eleitos, e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para justificação, para inocentação, não tem isso não, né? Absolvição. Absolvição. Obrigado, Ângela. Absolvição deles. É absolvido. Contudo, eles não são justificados, eles não são inocentados, eles não são absolvidos, enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os méritos de Cristo. Vocês já são doutores nisso aí.
O exercício é o seguinte. Imagine lá o meu amigo, um amigo imaginário aqui, hipotético. João da Silva, o meu amigo. Esse parágrafo trata do tempo da justificação. O tempo da justificação. Esse é o assunto desse parágrafo. Então, veja bem. Pense no meu amigo aqui, um amigo hipotético. Vou dar o nome dele de João da Silva. João da Silva, meu amigo, nasceu em 1960. Se o meu amigo nasceu em 1960, ele tem quantos anos hoje? 64 anos, não é isso? Então, o meu amigo completou agora 64 anos. Esse meu amigo, João da Silva, é um crente fiel, consagrado, servo do Senhor Jesus, fiel e consagrado. É crente, convertido. Mas acontece que esse meu amigo, que nasceu em 1960, tem 64 anos, ele foi convertido, ele aceitou Jesus, ele foi chamado eficazmente, ele foi regenerado, alcançado pela graça salvadora aos 20 anos. Nasceu em 1960, então foi em 1980 que ele foi convertido. Ok? Então ele nasceu em 1960, foi convertido em 1980, aos 20 anos, e ele, hoje, aos 64, é um servo consagrado do Senhor. Quando que o João Batista não é João da Silva, o João Batista não é o João Batista, é o João da Silva, é outro João. Quando foi que o João da Silva foi justificado à luz desse parágrafo? Hein? Ah, 1980? Quando que ele foi justificado? Dona Selma, fala lá. Dona Selma falou desde a eternidade, o Carlinhos falou em 1960, 80, e você falou em 1960. Ok. Então nós vamos entender esse tempo da justificação. Então ali diz que desde toda a eternidade, Deus decretou justificar todos os seus eleitos. Preste atenção, todos os eleitos inclui o meu amigo João Batista. João da Silva, não inclui? Inclui o meu amigo João da Silva, ok? Então, todos os eleitos. O que aconteceu na eternidade? A decretação da justificação dele. Então, lá na eternidade, antes de criar qualquer coisa, Deus decidiu, decretou. Deus decidiu inocentar, absolver, justificar o meu amigo João da Silva. Então, o que aconteceu lá na eternidade? Uma decisão divina a respeito da absolvição do João da Silva. Quase que sai Batista de novo, do João da Silva, ok? Então, isso é um dos tempos da justificação. Deus decidiu, decretou, resolveu absolver o João da Silva. João da Silva já tinha nascido? Nem sequer tinha nascido. Eternidade. Nada havia sido criado. Mas a decisão de Deus a respeito da absolvição dele já tinha sido tomada. Deus decidiu, decretou absolver o João da Silva. Ok? Agora veja bem. Cristo, no cumprimento do tempo, agora não é mais na eternidade, é no tempo. Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles. Eles quem?
todos os eleitos de Deus. Isso inclui o João da Silva, não inclui? Então, Cristo morreu pelos pecados do João da Silva e ressuscitou para a justificação do João da Silva. Quando foi que isso aconteceu? Há cerca de 2000 anos, lá no Calvário. Então, o que aconteceu aí? No Calvário, Deus construiu por meio da, não no Calvário, mas na história, por meio da obra geral de Cristo, não é? Por meio da obra de Jesus Cristo, que inclui a sua morte, a sua obediência, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Por meio dessa obra, Deus construiu as bases da absolvição dele, do João Batista. Então, Deus decidiu absolvê-lo. Mas com base em quê? Vai absolvê-lo com base em quê? Não, qual é a base desta absolvição? A obra de Jesus Cristo. Então, na eternidade, Deus decidiu. No tempo, na plenitude do tempo, há cerca de 2000 anos, ele enviou o seu filho para que o seu filho estabelecesse as bases desta absolvição. Com base em que Deus vai decretar que o João da Silva é absolvido? Não é com base em algo que o João da Silva faz. É com base em algo que Jesus Cristo fez no lugar do João da Silva. Ok? Então, no cumprimento do tempo, Deus estabeleceu as bases da justificação. Ok? Então você tem na eternidade a decisão, o estabelecimento das bases no tempo. João da Silva já tinha nascido há 2000 anos? Não! Ele nasceu quando? Em 60. Ele nem sequer tinha nascido. Mas as bases da absolvição dele já estavam estabelecidas na história, no tempo, não é? Agora veja bem. Contudo, eles quem? Os eleitos de Deus. Isso inclui o João da Silva? Inclui. Contudo, o João da Silva não foi justificado enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, isso é, na história do João da Silva, não lhes aplica de fato os méritos de Cristo. Então, quando foi que o João da Silva foi justificado? 1980. Eu gostaria de ter uma aluna assim. Em 1980, quando ele tinha 20 anos. Porque tinha decretado fazê-lo na eternidade, porque tinha estabelecido as bases para fazê-lo de maneira justa, sem transigir com a sua justiça. Deus, em 1980, no nosso caso hipotético, por meio da obra do Espírito Santo, aplicou os benefícios da obra de Cristo na vida do João da Silva. Mudou o coração dele, tirou as escamas dos olhos e o levou a Jesus Cristo em arrependimento e fé. E a partir desse momento, ele foi declarado absolvido, justo, com base naquilo que Jesus Cristo fez. Ok? Percebeu aí que é uma obra da Trindade? Deus o Pai decide, Deus o Filho estabelece as bases
E Deus, o Espírito, aplica na vida, na experiência do João da Silva. Ok? Como é que é? Ok. Agora veja bem. Então, eu fiz esse exercício para vocês pensarem na prática o ensino da confissão de fé nesse parágrafo aí sobre o tempo da justificação. Se você quiser tirar o nome do João Batista e colocar o seu nome, o João da Silva, e colocar o seu nome, vai rolar. É isso aí. Tá bom? É isso aí. Ah, mas eu não sei quando foi que o Senhor me chamou. Ok, não precisa saber. O fato é que ele te chamou em algum momento e você foi justificado em algum momento. Ok? Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta, outro teste. Ah, tá bom. Essa é a redação da confissão de fé. Mas é isso que a Bíblia ensina? A nossa única regra de fé e prática não é a confissão de fé. É um símbolo de fé da nossa igreja. Mas a autoridade maior da nossa fé é a Bíblia. Se tiver na confissão de fé e não tiver na Bíblia, não vale. A Bíblia é a palavra final. É a autoridade última. Minha pergunta é: esse negócio do tempo da justificação, eternidade, estabelecimento das bases, aplicação na história da pessoa, a Bíblia ensina isso? Sim. Eu vou mostrar só um texto para vocês. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 9 e 10. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Ok? 2 Timóteo, capítulo 1, versos 9 e 10. Então, no verso 9 diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Então, você foi salvo segundo a determinação, segundo a decisão, segundo a decretação de Deus. Quando foi que Deus determinou salvar você? Quando foi que ele decretou salvar você? Final do versículo. Antes dos tempos eternos. Olha, agora não é a confissão de fé que está falando, é a Bíblia. Agora é texto inspirado. Então, antes da fundação do mundo, na eternidade, antes dos tempos eternos, Deus tomou uma decisão. Deus determinou a si mesmo salvar você. Ok? Você não tinha nem nascido, mas já estava decretado, já estava decidido pelo Senhor. Agora veja bem, essa graça, essa determinação de Deus foi manifestada agora. Foi uma determinação tomada na eternidade, nos tempos eternos, antes dos tempos eternos. Verso 10. Mas ela foi manifestada. Essa determinação foi manifestada agora. Quando? Pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Então, depois desta determinação na história da humanidade, por meio da obra de Jesus Cristo, as bases da sua salvação foi estabelecida, ou foram estabelecidas, plural, não é?
Mas antes, Paulo disse que ele nos chamou com santa vocação. Não é? Então, ele determinou salvar você, ele enviou Jesus Cristo para estabelecer as bases desta salvação, e por meio do Espírito Santo, ele chamou você com santa vocação. É exatamente isso que está no parágrafo 4 da Confissão de Fé, capítulo 11. Então, a Confissão de Fé diz o que a Bíblia diz. Então, eu aceito, porque é bíblico. Entendeu? Então, a nossa autoridade última é sempre a Bíblia. Qualquer teólogo, pode ser o melhor teólogo, como aqueles que escreveram a confissão. Pode ser o melhor pastor. Se disser qualquer coisa que a Bíblia não diz, eu não aceito. Anátema. Não é? É isso mesmo, é anátema. Então, é isso, a gente precisa ser crítico, criterioso. Não pode engolir qualquer coisa, mesmo que seja na confissão de fé. Percebe? Então, isso é ser criterioso. Muito bem. Olha, ô Lucas, parabéns. Você ensinou bem aí o parágrafo 4, viu? Top. Gostaria de ter um auxiliar assim, sabe? Muito bem. Vamos lá. Agora o Lucas parou com vocês aí no parágrafo 5, não é? Preste atenção. Quando foi que o João da Silva foi justificado? Em 1980, então, ele foi declarado absolvido. Ok? Absolvido. Acabou. Mas acontece que mesmo absolvido, mesmo justificado, o João não é o Zé, não, o João. O João da Silva continuou pisando na bola. Gente justificada peca? Tá bom, até 1980 tá resolvido. Foi declarado absolvido. Mas e os pecados de 1981? Porque ele continuou pecando. Não é verdade? Mesmo depois de ter a declaração do reto juiz do universo, absolvido. Mas aí pecou depois da absolvição, e agora? Compromete a justificação? É sobre isso que o parágrafo 5 está dizendo. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Então, aquela declaração de absolvição, ela contempla não apenas os pecados de 1980 para trás, como também os pecados de 1980 para frente. Essa é a crença nossa. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Pergunta é: isso é ensino da confissão de fé ou ensino da Bíblia? As duas coisas. O que a confissão de fé está dizendo aí reflete o que a Bíblia ensina. Irmãos, esta é uma coisa que nem sempre nós percebemos, nem sempre. Mas a oferta de perdão de pecados que há na Bíblia é oferta de perdão de pecados para aqueles que foram justificados. Quem não foi justificado, quem não está em Cristo ainda, quem permanece rebelde contra o Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Não tem na Bíblia promessa de perdão, senão para aqueles que já foram justificados. Preste bem atenção. Leiam Mateus capítulo 6, verso 12.
O Carlinhos leu ali aquela petição da oração do Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse pedido de perdão, ele tem validade nos lábios daqueles que foram justificados, porque isso é oração de crente. Jesus Cristo falou assim, para quem? Para os seus discípulos. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, isso aí é oração daquele que já é filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. Então, esse é um pedido de perdão para aqueles pecados cometidos depois da justificação, conforme temos visto aqui. Não é difícil a gente entender isso. Dê uma olhada na primeira epístola de João, capítulo 1, versos 6 e 7. Hã? Ah. Ó, preste bem atenção, preste bem atenção. Nesse verso que a Eliane leu, está dizendo: se eu disser que eu mantenho comunhão com Ele, com Deus, e vivo na prática do pecado, ando nas trevas, eu estou mentindo. Sou mentiroso. Entendeu? Se eu disser que eu tenho comunhão com Ele e vivo nas trevas, na prática do pecado, eu sou mentiroso. Verso 7. Porém, olha que é uma conjunção adversativa, agora é o contrário. Porém, gente, preste atenção, preste atenção. Se eu ando nas trevas, se eu digo que tenho comunhão com Ele e ando nas trevas, na prática do pecado, mentira. Você não tem comunhão com Ele, não, porque Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Porém, se eu não ando nas trevas, mas ando na luz, temos comunhão uns com os outros, e que mais? O sangue de Jesus nos purifica. Não parece aí uma promessa de perdão para quem não precisa de perdão? Se eu ando na luz, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Não parece que é uma promessa de perdão para quem... Para quem que é essa promessa de perdão? Para quem anda na luz. Como entender isso? Essa é uma promessa de perdão para aqueles pecados ocasionais que você ainda comete. Antes você era escravo do pecado, andava nas trevas, tinha prazer naquela imundície, era inimigo de Deus. Mas agora você está na luz, você não vive mais na prática do pecado. Entretanto, você pode ocasionalmente ser seduzido pelo pecado e pecar contra Deus. Quando isso acontece, o seu status de absolvido acaba? Não. Por quê? O sangue de Jesus purifica você de todo o pecado. Então, a promessa de perdão aí é para aqueles que foram justificados. Ou seja, Deus mantém você, a sua salvação está sendo trabalhada até hoje. O que Jesus está fazendo hoje por você? Intercedendo por você, não é? Então, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não... Então, qual é
qual é o estilo de vida normal do justificado? Fugir do pecado. Eu não quero pecar. Mas ocasionalmente, peco. Quando isso acontece, temos advogado junto ao Pai, não é? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo todo. Está claro aí a base bíblica para essa afirmação? Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Está claro? Muito bem, pastor, entendi. Isso significa, então, que eu posso continuar pecando. Olha, é verdade que esses pecados que nós praticamos depois da nossa justificação nunca poderão comprometer o nosso status de justificados diante de Deus, não é? Os pecados ocasionais do justificado não compromete a sua justificação. Alguém leia para nós João 10, 27 a 29. Evangelho aí, não é a epístola. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, Jesus falou. Não é? Eu lhes dou a vida eterna. E da minha mão ninguém pode arrancá-las. Então, uma vez justificado e aceito por Jesus, você está seguro nas mãos dele. Então, não no seu desempenho. O sangue de Jesus nos purifica desses pecados. Agora veja bem. Contudo, tem um contudo aí. Incorrer, você não, o seu status de absolvido diante do reto juiz do universo não muda. Mas isso vai levar você a incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto. Então preste bem atenção. Os pecados do justificado, embora não comprometam a sua condição de justificados, absolvidos e aceitos por Deus, eles têm implicações, sim. Eles comprometem a doce comunhão nossa com o Senhor. Nós somos privados da luz do seu rosto. A Bíblia ensina isso? Claro. Por exemplo, Davi teve uma experiência terrível de pecado. Ele escreveu salmos a respeito disto. E no Salmo 51, por exemplo, ele faz um pedido ao Senhor, deixando claro que o seu pecado o privava de desfrutar da doce alegria da comunhão com Deus. Ele não pediu a Deus, ele pediu a Deus que restituísse a ele a alegria da sua salvação. Então, embora o pecado do justificado não comprometa a sua condição de justificado, perturba a sua comunhão com Deus.
É por isso que no Salmo 32, Davi vai dizer que bem-aventurado é o homem a quem Deus perdoa. Davi, depois de viver essa experiência de ser privado da luz do rosto do Senhor, enquanto ele estava tendo essa privação, ele disse que o seu vigor havia se tornado em sequidão de estio. Ele diz que os ossos dele foram esmagados por esta condição de filho de Deus decaído na presença do Senhor. Então, isso mostra a consequência do pecado daquele que é justificado. Leiam o Salmo 89, versos 30 a 35. Salmo 89, 30 a 35. Alguém leia? Percebe? Deus falando com o povo da aliança. Se vocês, coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês escolhem. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se fordes rebeldes, sereis devorados à espada. A aliança que Deus estabelece conosco é uma aliança eterna. Até o 35. Eu estabeleci a minha aliança. Eu jurei, eu vou ser o teu Deus e você vai ser meu povo. Eu não vou invalidar a minha aliança. Mas e se o povo não obedecer? A aliança não será invalidada. Mas a disciplina do Senhor será acionada. Percebe? Um filho desobediente não deixa de ser filho. Não é? É assim, você continua filho de Deus, mas Deus vai corrigir você. Deus vai disciplinar você. Então, do ponto de vistas do estabelecimento, a aliança de Deus é unilateral. É Deus que estabeleceu a aliança. Do ponto de vista da manutenção da aliança, ela é unilateral. É Deus que mantém a aliança. O povo é quebrador da aliança. A aliança só não é desfeita porque Deus é fiel. Ele honra o que ele prometeu. Leia novamente, dona Selma, o verso 35, está aberto aí? O 35, olha só. Que pergunta retórica. Eu jurei por minha santidade quando eu estabeleci a aliança. Eu vou ser falso? Eu vou roer a corda, não é? Eu vou descumprir a minha aliança? Não, eu jurei e eu vou ser fiel, vou cumprir a minha aliança. Então, a aliança não é desfeita. Então, do ponto de vista do ponto de vista do estabelecimento da aliança, ela é unilateral. Do ponto de vista da manutenção da aliança, ela é unilateral. Mas do ponto de vista do desfrute das bênçãos da aliança, ela é bilateral.
Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Agora, se vocês não me ouvirem, serão corrigidos, não é? Entendeu? Como é que é a sua relação com o Senhor, com o Deus da aliança? Então, Deus continua a perdoar os pecados dos que foram justificados. Eles nunca poderão decair desse estado de justificação. Contudo, eles podem incorrer no desagrado de Deus. Eles podem ficar privados da luz do seu rosto. Deus pode voltar o rosto para o outro lado e deixar você, ainda que por algum tempo, privado da doce comunhão com Ele. Triste. Para um coração crente, é a coisa terrível. Terrível. Para um coração crente, isso é terrível. Mas Deus faz isso por amor. Até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. A disciplina do Senhor é dolorosa, mas ela produz fruto na vida daquele que é justificado. Não foi assim com Davi? Não é? Então, quando o povo da aliança quebra a aliança, ela não é desfeita. A disciplina é acionada e as áreas de atrito entre Deus e o seu povo são desfeitas pela disciplina do Senhor. E o povo é aperfeiçoado pela disciplina do Senhor. Sempre que o Senhor aciona a vara da disciplina, há sempre aquela promessa de restauração. Às vezes Deus fala, eu vou permitir que nações estrangeiras tratem de maneira muito dura com Israel. No Antigo Testamento a gente ouve isso muito. Mas farei isso até que fique apenas um toco e ele vai brotar de novo, não é? Então a ideia é sempre a manutenção da aliança e o aperfeiçoamento do povo de Deus. Ao privar o justificado da luz do seu rosto, Deus não tem o propósito judicial, mas disciplinar. Do ponto de vista judicial, Deus já deu o veredito. Qual é o veredito? Absolvido. Esse é o veredito. Deus deu esse veredito e acabou, por causa do que Cristo fez. Então, quando Deus disciplina o seu povo, ele não está exercendo justiça no sentido de cobrar do povo o seu pecado. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo que você tinha que pagar, Cristo já pagou. Mas então por que é que Deus, às vezes, usa a vara e o açoite contra mim? Não com propósito judicial, mas com propósito disciplinar. É a correção de um pai amoroso que está empenhado no seu aperfeiçoamento. E se for preciso corrigir você, ele vai corrigir você. Hebreus 12, de 4 a 13, não vamos ler, o nosso tempo está esgotado, mas esse texto é muito conhecido. É aquele texto que diz que é natural que todo pai discipline o seu filho. Os pais humanos fazem isso de uma maneira, às vezes, muito atrapalhada, não é? Nem sempre movido por boas motivações, mas o Pai Celeste não. O Pai Celeste tem sempre a motivação correta
e sabe exatamente a dose da disciplina a ser aplicada. Por isso, aqueles que são submetidos à disciplina do Senhor haverão de colher os frutos benéficos dessa disciplina, mesmo que toda disciplina, no momento que está sendo aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas aqueles que são exercitados por ela haverão de colher os frutos benéficos dessa disciplina, não é? Então é isso. Os pecados. Vamos voltar ao meu amigo lá, o João da Silva, não é? Ele foi justificado quanto? Quando? 1980. Continuou pisando na bola? Certamente. Certamente. Não é? Isso comprometeu a sua condição de justificado? Não. Por quê? Porque o sangue de Jesus purificou dos pecados posteriores à sua justificação. Então quer dizer que Deus não se importa com os pecados do justificado? Claro que se importa. Tanto é que ele às vezes vai privá-lo da doce comunhão com ele, vai privá-lo da luz do seu rosto, vai exercer a vara da disciplina. Mas Deus faz isso como parte do processo amoroso de correção que ele impõe aos seus filhos. É natural que seja assim. O escritor de Hebreus diz que se você estiver sem disciplina, é mau sinal. É sinal de que você não é filho, é um bastardo, não é? Parece que a ideia é a seguinte: você está na igreja, mas você não foi gerado da relação da igreja com Jesus, não é? Com o noivo. Você foi gerado numa outra relação. A igreja é um filho bastardo, não é? Essa parece que será a ideia. E para terminar esse tópico, a justificação dos crentes do Velho Testamento, parágrafo 6, era em todos estes respeitos a mesma justificação dos crentes sobre o Novo Testamento. Veja bem, você vai dizer, mas pastor, ok, Deus decretou a justificação de Davi. Antes dos tempos eternos, ele decretou a justificação de todos os seus eleitos. Isso inclui o João da Silva, que nasceu em 1960, mas inclui Abraão, que nasceu bem antes de Jesus Cristo. Ok. Depois, no tempo, Jesus Cristo veio para estabelecer as bases da justificação. Mas acontece que Abraão já tinha morrido quando Cristo veio. Como é que Abraão é justificado? Do mesmo jeito que o João da Silva é justificado, com base naquilo que Cristo fez. Mas quando Cristo esteve aqui para estabelecer as bases da nossa justificação, Abraão já tinha morrido. Não importa. Abraão olhava para frente. Nós olhamos para trás. A base da nossa justificação é a mesma da justificação dos irmãos nossos que viveram antes de Cristo. Nós vimos isso quando estudamos a questão da aliança, não é? Então, em Romanos 4, não precisa abrir, mas em Romanos 4, Paulo ensina que Abraão e Davi foram justificados assim como nós, não é? Ali está sóis, mas é como nós, com base na obra de Cristo. A diferença é que eles olhavam para frente e nós olhamos para trás. João 8:56, e a gente termina com esse versículo. Alguém leia João 8:56?
Jesus Cristo que está falando. Abraão regozijou-se, não é? Ao ver o meu dia. Então, ele olhava para a frente com esperança de que Deus haveria de enviar o Messias, com base na obra de quem, cuja obra seria a base da sua justificação. Ele creu nisso, e isso foi imputado a ele como justiça. Você olha para trás, para o mesmo Messias que Abraão olhou, e se alegra nele, e sabe que você é aceito por causa desse Messias. Então você é declarado justo na mesma base que Abraão. Tá claro? Então a justificação dos irmãos do Antigo Testamento tem a mesma base da nossa justificação. Capítulo 11 terminou aqui. Próxima semana a gente começa o capítulo 12 e aí muda o tema. O tema era justificação, vai ser agora adoção.